Queridos irmãos e irmãs, neste final de semana, neste domingo, a Igreja omite o 32º domingo do tempo comum para celebrarmos a liturgia solene de Todos os Santos. Os textos que nos são apresentados para reflexão, como primeira leitura, do livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo de 2 a 4. Depois, versículo 9 até o 14. O salmo responsorial é o salmo 23. O Evangelho, primeira carta de São João, capítulo 3, versículo de 1 a 3. O Evangelho é o de São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, toque aí, se inscreva para receber notificação de novas publicações de vídeos. Sempre publicações para reflexões de homilias, domingos e solenidades. Refletindo na solenidade de hoje, partimos para a reflexão de quem pode ser santo. Todo ser humano é chamado à santidade, mas podemos classificar a caminhada de santidade de cada pessoa humana e podemos classificar em 3 grupos a caminhada à santidade. O primeiro grupo é aquele que já nasce predestinado à santidade com uma graça especial de Deus. O outro grupo é aquele que, com muito esforço, trilha o caminho da santidade através da busca incessante de atingir a santidade. E o terceiro grupo, que é de apenas 2 pessoas, é aquele grupo que é santo pelo próprio nascimento. Para nós entendermos melhor essa reflexão, eu quero falar da parábola do tesouro encontrado e da pérola preciosa encontrada. A pessoa encontra um tesouro. E ele faz de tudo para adquirir aquele tesouro. Com esforço, com dedicação, com trabalho, são aqueles santos que lutaram para atingir a santidade, renunciando muitas coisas e tirando do caminho aquilo que poderia ser empecilhos para a sua santidade. São aqueles santos que lutaram quando eram pecadores para a conversão dos seus corações. Aí podemos citar Santo Inácio de Loyola, que lutou muito para a conversão do seu coração, ele que era muito rebelde. São Francisco de Assis é outro que era um trovador, um boêmio, até que com muita luta, renunciando tudo, abraçando a pobreza, se tornou
aquele grande santo que testemunha ao mundo ainda hoje que é possível um pecador chegar à santidade. O outro grupo está ligado àquela pérola preciosa encontrada. Aquela pérola não é como tesouro escondido, mas a pessoa, ela encontra, é uma dádiva, é dada por Deus e a pessoa só tem que renunciar tudo aquilo que vem depois de encontrar esta pérola preciosa para manter a dádiva dada por Deus. Encontramos muitos santos nesta situação. Vamos pegar, por exemplo, São João Maria Vianney. Na sua biografia diz que quando ele tinha 3 anos de idade, ele ia para o celeiro com a imagem de uma senhora que ele tinha ganho, e ele se colocava de joelho e rezava. Com apenas 3 anos, a sua mãe o procurava e quando o encontrava, estava lá no celeiro rezando. Então ele menino Jesus, que passou por tantos sofrimentos, já com 4 anos de idade, com a perca da mãe, Santa Gema Galgani, Santa Clara de Assis, Santa Catarina de Sena, tantos santos que desde criança já demonstraram essa dádiva de Deus, a pérola que receberam. E o terceiro grupo são apenas 2, porque esse grupo não encontrou o tesouro, não encontrou ou não encontraram a pérola preciosa, porque o seu pai é dono do tesouro da pérola preciosa. São Jesus e Maria. E quando eu falo Jesus, não é Jesus como Deus, mas como homem, como Deus encarnado que se fez homem. Jesus construiu a sua santidade como homem para demonstrar para nós que podemos chegar à santidade na nossa humanidade e essa santidade conforme a condição humana. E a outra pessoa, além de Jesus, que como filha do dono do tesouro da pérola preciosa, disse sim, e assim fez em tudo a vontade de Deus, que é a Virgem Maria. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Podemos perceber, já por esta reflexão, que chegar à santidade é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus está ligada diretamente à obediência. Adão e Eva nasceram já com a graça da santidade. No entanto, por não fazer a vontade de Deus, por não obedecer à vontade de Deus, se perderam pelo caminho. Por isso, como vai dizer o Evangelho de hoje das bem-aventuranças, chegar à santidade é deixar-se ser modelado pelas bem-aventuranças.
Na luta de São Francisco, ele viveu: bem-aventurados pobres, porque deles é o reino dos céus. São Francisco de Sales, ele viveu a bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos de coração, porque deles é o reino de Deus. Ele que tinha uma tendência a se irar, mas ele controlava-se de tal maneira que ele se tornou um santo manso de coração. Bem-aventurados puros de coração, porque deles será o reino de Deus. Os santos viveram a pureza de coração. Quando nós olhamos a pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus, nós vislumbramos uma pureza de criança, embora tinha maturidade suficiente para poder abraçar a sua fé e, consequentemente, a cruz com toda a maturidade. Atitudes na pequena via de alguém muito pequeno diante de Deus, mas vivendo profundamente a virtude de se colocar nas mãos de Deus com toda a pureza de coração. E no momento que nós entendemos e colocamos em prática a vivência da bem-aventurança, nós entenderemos, não importa qual grupo de santidade nós fomos chamados a exercitar a nossa caminhada para a pátria celeste. Sejamos aqueles que, por graça de Deus, recebemos a pérola preciosa, que já desde criança viver a santidade, sejamos aqueles que na luta do dia a dia, na luta contra o pecado, na busca constante de aperfeiçoamento, como aqueles que eu já citei nesta homilia e tantos outros, uma multidão que viveram essa realidade na santidade, ou seja, Jesus e Maria, que se tornaram, no meio dos homens, Jesus encarnado e Maria, a única ser humano ou ser humana que nasceu sem a mancha do pecado original, uma dádiva de Deus como dono de toda a riqueza do mundo e também de toda a riqueza celestial, que é a riqueza espiritual que ele concedeu à Virgem Maria. Qualquer um que trilha o caminho da santidade experimentará aquilo que diz a primeira leitura, que fala no Apocalipse daqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Era uma multidão que se aproximavam do Cordeiro, do trono, e glorificava, exaltava, bendizia, porque a nossa vitória para chegarmos à santidade não é por nós mesmos, mas pela graça de Deus. E a graça de Deus nos faz vivermos aquilo que diz a primeira carta de São João, na segunda leitura, dizendo que nós somos filhos de Deus. Todo aquele que é batizado como filho de Deus deveria viver profundamente a santidade de vida e estar contado
no número dos eleitos, daquela multidão, porque jamais alguém que foi batizado poderia se perder para sempre. Iluminados por essa solenidade de todos os santos, tenhamos consciência que nós não somos o Cristo, não somos a Virgem Maria, que receberam do Pai toda a riqueza para que eles pudessem auxiliar no plano da salvação da humanidade. Talvez não sejamos aqueles santos que desde criança já viveram a santidade, como eu citei Santa Teresinha, São João Maria Vianney, Santa Clara, Santa Gemma Galgani. Talvez não sejamos daquele grupo que pecadores receberam a graça de Deus de lutarem contra a tendência do pecado e saírem vitoriosos e com as vestes lavadas no sangue do Cordeiro receberam a palma da vitória para que pudesse ver a sua santidade eternamente diante do trono de Deus, que nos convida a cada dia a experimentarmos seu amor, vivendo uma vida de santidade aqui na nossa peregrinação para o céu. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.